Havendo número regimental, declaro aberta a terceira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pelo requerimento do Senado Federal, número 115 de 2015, com a finalidade de, no prazo de 180 dias, investigar o assassinato de jovens no Brasil. Conforme convocação, a presente reunião destina-se à realização de audiência pública interativa com os pesquisadores indicados no requerimento número 1/2015, aprovado por esta comissão. Estão presentes os seguintes convidados: professor Dr. Inácio Cano, professor fundador do Laboratório de Análise de Violência da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Peço que tomem assento. Professor Dr. Marcelo Neri, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, que foi indicado pelo professor Dr. Sérgio Adorno. E o professor Dr. Michel Missi, professor do Núcleo de Estudos de Cidadania, Conflito e Violência Urbana da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Não puderam comparecer justificadamente, esperamos, numa próxima oportunidade, tê-los conosco, os professores Júlio Jacob e Luiz Eduardo Soares. Peço aos senhores convidados que tomem assento, já tomaram devidamente. Essa audiência pública será realizada em caráter interativo, com a possibilidade de participação das pessoas pelos diversos canais postos à disposição pelo Senado, por meio do portal E-Cidadania, no endereço www.senado.leg.br/E-Cidadania e do Alô Senado, através do número 0800 61 22 11. Para organizar nossos trabalhos, informo que, após a exposição dos convidados, a palavra será concedida aos senhores senadores na ordem de sua inscrição. Terão preferência para o uso da palavra o relator e autor do requerimento, o presidente, membros titulares, suplentes e os não membros. Inicialmente, vou conceder a palavra. Os senhores consideram que o tempo de 15 minutos está suficiente, é razoável? Se tiver necessidade, nós ampliamos esse tempo com flexibilidade, até porque o interesse é nosso. Vamos, portanto, começar. Concedo a palavra ao professor Inácio Cano. Deseja usar de algum... Nós estamos iniciando, portanto, a nossa sessão de audiência pública da CPI de assassinato de jovens no Brasil. Iniciando, portanto, com a palavra, por 15 minutos, o professor Inácio Cano, que fará a sua apresentação. Muito obrigado, senhora presidente. Eu queria agradecer o convite para estar aqui hoje e também queria parabenizar o Senado por ter criado uma CPI sobre esse tema de extrema gravidade para o Brasil e que, infelizmente, o Brasil tende a esquecer ou a negligenciar. Então, vou apresentar aqui brevemente alguns dados de uma pesquisa que nós fazemos anualmente em parceria com o Observatório de Favelas, a Unicef e a Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal sobre homicídio contra crianças e adolescentes, na faixa de 12 a 18 anos. Esse programa... Desculpem, no Rio de Janeiro tudo está tão difícil, né, que até os micróbios se aproveitam do momento. Obrigado. Pode passar, por favor? Pode. Isso. Então, essa linha de trabalho que nós seguimos em parceria com o Observatório de Favelas, a Unicef e a Secretaria de Direitos Humanos constitui o chamado Programa de Redução da Violência Letal contra Adolescentes e Jovens, e vou apresentar dados que foram trabalhados dentro desse programa. Na próxima semana, acredito que Raquel Viladino, do Observatório de Favelas, virá aqui também e ela apresentará outros componentes do programa. Nós criamos, então, um índice chamado Índice de Homicídios na Adolescência, IRA,
que permitisse mensurar e monitorar a incidência do fenômeno, que ajudasse a avaliar políticas públicas e que permitisse uma publicização e uma interpretabilidade do fenômeno do homicídio contra criança e adolescente. Nós queremos mobilizar a sociedade e o poder público para a gravidade do problema. Por favor. O índice de homicídio na adolescência representa o número de adolescentes que morrem por causa de homicídio antes de completar os 19 anos para cada grupo de 1.000 adolescentes de 12 anos. O que nós esperaríamos seria um número próximo de zero, ou seja, em muitas sociedades não há praticamente casos de adolescentes que percam a vida por homicídio antes de completar o ciclo da adolescência. Na nossa sociedade, infelizmente, esse número, como a gente vai ver, é dramático. As fontes são o Ministério da Saúde, o DataSUS, em relação a certidões de óbito, e o IBGE para as populações. A nossa unidade de análise são os municípios de mais de 100.000 habitantes, porque se a gente calcular para populações muito pequenas, o índice acaba sendo muito instável e pouco confiável. Então, a gente calcula apenas para populações de 100.000 habitantes ou mais. Nós aplicamos também fatores de correção sobre idade desconhecida e sobre município de residência desconhecido, justamente para não favorecer os municípios e os estados que têm pior qualidade da informação. Então, esses fatores acabam corrigindo a perda de informação. Então, o primeiro dado que eu queria apresentar é a evolução da proporção das mortes devidas à violência. Na série que vai de 2000 a 2012. 2012 é o último ano para o qual nós temos resultados definitivos do Ministério da Saúde. Já tem resultados provisórios para 2013, mas não ainda definitivos. Então, para a população em geral, aproximadamente entre 4% e 5% das mortes são devidas a homicídio. Já para os jovens, o percentual é muito superior, como caberia esperar, mas o mais grave é que esse percentual está em aumento. E os dados do último ano, 2012, são os mais dramáticos de toda a série a partir de 2000. Se em 2000, 30% dos jovens e adolescentes morriam por causa de homicídio, em 2012 esse número sobe para 36,5%. Considerando, então, a população desses 288 municípios com mais de 100.000 habitantes, para cada grupo de 1.000 adolescentes de 12 anos, 3,3 perderão a vida vítimas de homicídio antes de completar a adolescência. Isso representa... Com licença, eu vou pegar uma bala. Fique tranquilo. Então, isso representa um incremento de 17% em relação aos dados do ano anterior. Se nada for mudado, isso significa que 42.000 adolescentes serão assassinados no Brasil, apenas nesses municípios, no período que vai de 2013 a 2019. A distribuição não é homogênea. O caso mais dramático é o nordeste do país, seguido pelo centro-oeste, e a região sul apresenta um número menos grave. É importante que se explicite que se há 15 ou 20 anos atrás o homicídio contra jovens era basicamente um problema das metrópoles do sudeste do Brasil, hoje em dia ele é sobretudo um problema das cidades do Nordeste. Nós temos em primeiro lugar Alagoas, que mais do que duplica a média nacional. Segundo lugar, a Bahia, Ceará e Espírito Santo. E no outro extremo, os estados... Esse número é em relação a 100.000 habitantes, não? A cada 1.000 jovens de 12 anos, quantos vão morrer assassinados antes de cumprir os 19?
E esse percentual que dá 36,5% média nacional, por 100 mil? Não, esse percentual é o percentual das mortes. Né? Esse daí é projeção. Isso aqui é, de cada 1.000 jovens de 12 anos, quantos vão morrer assassinados antes de completar os 19, ao longo do ciclo da adolescência. Mantendo-se o quadro. Exatamente. Esses são 2012. 2012, que é o último ano com os dados definitivos fornecidos pelo Ministério da Saúde. Então, no outro extremo, com situação mais favorável, nós temos Santa Catarina, Acre e São Paulo, mas, de qualquer forma, todos esses valores ultrapassam 1, quando, na verdade, nós esperaríamos um valor idealmente próximo de 0. Por cidades, nós temos Fortaleza, em primeiro lugar, com um valor superior a 9, Maceió e Salvador e João Pessoa. Então, mais uma vez, o Nordeste acaba focalizando um número muito elevado de agressões e mortes contra jovens. Para os municípios de mais de 200 mil habitantes, nós temos Itabuna com um valor de 17, Cariacica, Serra. Então, são municípios, em geral, alguns do Espírito Santo, muitos da Bahia e alguns outros estados do Nordeste. Quando nós comparamos pelo tamanho da população, nós vemos que o problema é mais grave nos municípios de mais de 500 mil habitantes, com 3,5%. Depois, municípios de 100 mil a 500 mil, 3,12%. E o problema é menos grave nos municípios pequenos, de menos de 50 mil habitantes. Ou seja, embora o problema seja mais grave no Nordeste, ainda é basicamente um problema urbano. Esse aí é o risco relativo por dimensão, que nos diz a comparação do risco de um grupo e outro. Então, nós vemos, por exemplo, os homens têm um risco, os adolescentes de sexo masculino têm um risco 12 vezes superior às adolescentes de sexo feminino. O risco de morrer assassinado por arma de fogo é 4,6 vezes superior a morrer assassinado por qualquer outro meio, o que vem a sublinhar de novo a importância do controle das armas de fogo em qualquer política de redução da violência letal. Por raça, nós temos... Pode voltar, por favor? Por raça, nós temos que o risco dos negros, pretos e pardos é 3 vezes superior ao risco dos brancos. E por idade nós vemos como vai aumentando. Na verdade, a faixa de maior risco é a faixa de 19 a 24 anos e depois vai caindo lentamente com a idade. Já depois da adolescência, isso. O risco é relativamente baixo na infância, com menos de 12 anos, sobe rapidamente na adolescência e permanece muito elevado. O pico é entre 20 e 24 anos e depois cai lentamente. E só chega a um nível comparável à adolescência muito depois, já quando as pessoas estão próximas da terceira idade. Próximo, por favor. Aí nós temos uma correlação entre os riscos relativos para cada uma dessas dimensões e o fenômeno em geral. O que nós vemos? Que nos municípios onde há mais violência contra crianças e adolescentes, são justamente os municípios onde o percentual de homens mortos é maior, o percentual de jovens negros é maior e o percentual de mortes por arma de fogo é maior. Ou seja, quando há um agravamento do quadro de violência, esse agravamento afeta sobretudo ao perfil da vítima preferencial, que são jovens negros, de sexo masculino e mortos por armas de fogo. A evolução, ano a ano, a partir de 2005, que a gente vem fazendo esse trabalho, mostra que, infelizmente, 2012, o último ano, apresenta o valor mais elevado de toda a série. Ou seja, apesar dos esforços que o Brasil vem fazendo, a violência contra jovem e adolescente está aumentando. E por evolução por região, nós podemos perceber que, se em 2005 as regiões todas tinham mais ou menos o mesmo patamar, o Nordeste continuou crescendo quase ininterruptamente em todos os anos. O Sul aumentou relativamente. O Sudeste foi a única região que experimentou um decréscimo significativo. Mas o quadro no Norte e, sobretudo, no Nordeste é dramático. Baseado, então, com números de 2005, nós tínhamos predito que morreriam 35 mil jovens no período de 2006 a 2012, se as condições não mudassem. Infelizmente, o número foi muito próximo, 33.588.
ou seja, as condições certamente não melhoraram de forma significativa. Vou apresentar também brevemente resultados de um estudo que fizemos poucos anos atrás sobre que fatores correlacionam com o índice de homicídios contra adolescentes por município, ou seja, que características dos municípios tendem a favorecer ou dificultar a violência contra os jovens. Então, as dimensões analisadas são estrutura demográfica e socioeconômica, mercado de trabalho, educação, serviços urbanos, vulnerabilidade familiar, estilos de vida e políticas públicas. Esse é o modelo final. Resumindo, os municípios com maior taxa de violência contra jovens e adolescentes são municípios de maior tamanho, que crescem demograficamente com rapidez, onde há muita troca de populações, entradas e saídas, com uma baixa renda per capita, com uma má qualidade do sistema educacional, medida pelo IDEB, que é um índice amplamente conhecido, com muitos deslocamentos de entrada e saída do município e resultados um pouco mais controversos, municípios que têm maior proporção de pessoas sem religião e com população evangélica. Nós interpretamos isso não no sentido de que as pessoas abandonaram Deus, mas no sentido de que há uma penetração maior, um crescimento maior da religião evangélica, justamente em áreas pobres e degradadas, que também têm maiores níveis de violência. As duas dimensões, então, mais determinantes para afetar a taxa municipal de homicídios contra jovens são o crescimento populacional e as dinâmicas demográficas, a renda e também a educação. A renda está associada negativamente a risco de homicídio contra adolescentes, entretanto, não é a renda do conjunto da população, é a renda do quintil mais pobre da população, a que mais relação apresenta com a taxa de homicídios. Então, por exemplo, a correlação, o coeficiente vai de 1 a menos 1, a correlação total é 0,25. A correlação do quintil mais rico é 0,19. Do quarto quintil é 0,24, vai aumentando. A correlação é máxima com a renda média dos mais pobres. Isso é muito importante porque isso está nos dizendo que um programa de transferência condicional de renda pode ajudar a prevenir a violência contra os jovens. Então, resumindo, municípios com sistemas educacionais de boa qualidade estão prevenindo a violência contra adolescentes. É que é automático. Tranquilo, pode falar. Não pode demorar muito, não. E municípios onde há transferência de renda ou uma maior renda dos setores mais pobres são também municípios com maior proteção em relação à violência contra os jovens. Por último, então, para fechar minha apresentação... Pode passar, por favor? Algumas linhas políticas de atuação possível para prevenir homicídios contra adolescentes. A primeira e mais clara é o controle de armas. Mais de 80% dos homicídios no Brasil são cometidos com arma de fogo. Então, apesar dos avanços relativos que o Brasil viveu na última década, ainda é insuficiente. A arma de fogo continua sendo o vetor fundamental da violência letal. Em segundo lugar, políticas de prevenção social, que, como eu acabei de manifestar, deveriam estar focalizadas, sobretudo, em transferência de renda a populações de risco, juventude das áreas periféricas e melhora do sistema educacional e permanência dos jovens nas escolas. Em terceiro lugar, uma melhora das taxas de esclarecimento criminal relacionadas ao homicídio. Em muitos estados no Brasil, hoje, mais de 90% dos homicídios não resultam na punição de ninguém. As taxas de condenação, a pesquisa que nós fizemos no Rio, são inferiores a 8%, ou seja, que mais de 92 de cada 100 homicídios não resultam na punição de ninguém. Como a taxa de reincidência na área de homicídios é elevada, significa que esses homicidas continuarão a desenvolver a sua triste tarefa. Então, em vez de o Brasil se debruçar sobre o aumento de penas, e se as penas são de 20, 30, 40 anos, o Brasil tem que se debruçar sobre o problema da quantidade de crimes que nunca são esclarecidos, particularmente crimes de homicídio. Em quarto lugar, fortalecimento dos programas de proteção. E aí posso mencionar o PPCAM, que é um programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçadas de morte. Em vários estados, os programas de proteção estão
não tem financiamento suficiente, estão quase desmantelados, não tem apoio, não tem continuidade administrativa. Enfim, eu convido suas senhorias a que se debrucem sobre o problema dos programas de proteção no Brasil, que é, em muitos estados, dramático. E, por último, nós estamos aguardando a criação de planos de prevenção ao homicídio em vários níveis. Um plano nacional de prevenção a homicídios, um plano estadual e planos locais que têm que estar baseados em diagnósticos locais para entender qual é a etiologia desse homicídio em cada localidade, para que então possam ser tomadas medidas preventivas. O governo federal indicou que estaria pensando na possibilidade de desenvolver um plano nacional de prevenção aos homicídios. Nós estamos aguardando. Muito obrigado. E desculpem a minha garganta.